A cidade que ficou em casa escancarou uma crise que já existia. Um problema social que a multidão camuflava e que agora se soma à pandemia do novo coronavírus. Morar na rua é incompatível com a saúde. Álcool gel, isolamento social, essas palavras acabam não fazendo sentido nenhum para mais de 25 mil pessoas que em São Paulo vivem na condição de sem teto. Enquanto o Brasil inteiro é convocado para ficar em casa, nós vamos conversar com pessoas que nem casa tem para ficar. A gente gravou essa reportagem antes da recomendação do Ministério da Saúde para o uso de máscara para a população em geral. Mas seguimos todas as medidas de segurança para não colocar ninguém em risco. E o que encontramos foi muita gente consciente. Quanto tempo você está morando nessa situação? 2 anos e meio. E o medo da Covid? Cara, medo todo mundo tem, só que a gente se previne, certo? Ultimamente, a prefeitura ela botou umas pias nas praças, aqui. E às vezes também isso aqui ajuda, o posto de saúde aqui ajuda nós com álcool em gel. Tô ciente, bastante ciente, eu sei que é perigoso. O perfil do morador de rua em São Paulo é uma população mais velha. 85% deles são homens, a idade média é de 41 anos. 33% usuário de crack, de outras drogas e tabagista. Eles são mais velhos, eles têm pulmões que já são doentes, eles não têm acesso tradicionalmente aos serviços de saúde. Em São Paulo, essa luta ficou mais difícil porque muitos voluntários que apoiam o Sem Teto tiveram que tirar o time de campo. O Christian explica a decisão do coletivo de 43 organizações que ele coordena. Nós nos abraçamos todos antes de sair para poder atender 2.000 pessoas numa noite só. Imagina só o que teria acontecido. Se nós tivéssemos mantido a nossa ação na rua, nós teríamos infectado os nossos voluntários e, por consequência, a população em situação de rua. Todos estão aflitos de não poder abraçar as pessoas que estão em situação de rua, que nós conhecemos pelo nome. Só na ONG do Christian já tem 1 caso confirmado e 5 suspeitos de Covid-19 entre os voluntários. Enquanto esse pessoal se cuida e planeja as ações em casa, o poder público não pode parar. Num espaço como esse aqui, gente, na Praça da Sé, são mais de 500 moradores de rua que acabam ficando aglomerados. A equipe do consultório de rua, que é um serviço da Prefeitura de São Paulo, vai abordando pessoas que acabam tendo sintomas do Covid-19 e fazendo exames preliminares na rua mesmo. Quem que dava o remédio para o senhor lá, o senhor lembra? Minha médica. Que horas que a gente pode encontrar o senhor aqui na segunda-feira? Qualquer hora, qualquer dia, qualquer minuto. Em casos como aquele ali, em que a pessoa aparentava ter sintomas do Covid, qual é o processo? O seu João era um caso à parte, ele já está em tratamento de tuberculose. Por alguma razão, ele está há 3 semanas a 4 semanas sem fazer o tratamento. Nós entramos em contato com o serviço de origem para saber se ele pode retomar o tratamento dele ou se ele tem que fazer exames para ver se ele é candidato a reiniciar um novo tratamento. Tosse, resfriado, nós vamos conversar e tentar sensibilizar essa pessoa para ser direcionada para um serviço de saúde, para depois eventualmente ser encaminhada para um daqueles serviços que a municipalidade tem disponibilizado para o acolhimento especial dessas pessoas que necessitam isolamento domiciliar. A Prefeitura de São Paulo está montando 10 centros emergenciais como este para o sem-teto da cidade. Está usando clubes públicos e escolas que estavam fechadas. Na montagem, encontramos pessoas orgulhosas do trabalho que estão fazendo. Eu não consigo ver isso como um trabalho, tá? Isso aqui é uma missão. Poder dar um pouquinho do nosso tempo para aquele que está na rua, necessitando nesse momento. Mas como evitar que esses locais de proteção gerem mais aglomerações? Não é um trabalho muito fácil. O que a gente tem tentado fazer é exatamente abrir mais locais, exatamente para poder ter menos aglomerações. Todos esses centros novos, eles estão sendo feitos segundo a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, que é manter a distância de 1 metro entre os beliches, e nos antigos nós estamos agora fazendo esse distanciamento entre os beliches. Por todo o Brasil, autoridades estão se mexendo para tentar dar alguma proteção à população em situação de rua durante a pandemia. Em Caxias do Sul, um pavilhão do parque da famosa Festa da Uva virou abrigo temporário. Os moradores podem levar seus animais e até cortar o cabelo.
Em Belém, cerca de 600 sem-teto estão alojados no estádio do Mangueirão e no ginásio do Mangueirinho, onde recebem atendimento médico, alimentação e roupas. Em São Paulo, principal foco do coronavírus no país, ainda tem muito trabalho pela frente e moradores vivendo nas ruas. E a solução encontrada nessa região aqui foi colocar um galão de água, uma garrafa PET, um sabão misturado, e as pessoas vêm aqui e vão se higienizando da maneira que dá. Até ontem, a Prefeitura de São Paulo somava 4 casos confirmados de Covid-19 e 27 suspeitos entre a população sem teto. A cidade abriu 2 centros emergenciais para cada grupo poder manter o isolamento. Eu acho que a atuação em saúde junto à população em situação de rua é crucial nesse momento, porque essas pessoas já estão doentes e, mais importante do que isso, eles são invisíveis. Em apenas 2 dias na última semana, a Organização Internacional dos Médicos Sem Fronteiras atendeu 252 sem-teto em São Paulo. Resultado, 31 casos suspeitos de Covid-19 e 13 internações. Isso é uma amostra mínima do que está acontecendo na cidade de São Paulo hoje. Esses pacientes estão doentes, estão na rua e não estão sendo reconhecidos, porque eles não têm acesso ao serviço de saúde, porque as medidas de isolamento que são tradicionalmente divulgadas para a população geral, fique em casa, não fazem sentido para eles, e porque eles dormem em albergues onde não existe isolamento apropriado. Agora não é nem assisti-los, mas salvar a vida deles.